Bom dia. Bom dia. Antes da gente começar, eu vou pedir para todo mundo retirar o fone de ouvido, guardar celular. Vamos nos adaptando. Faz um tempo que eu não estou aqui em sala de aula com vocês. Prometo que vai ser bem rápido, só até a hora do intervalo. Hoje eu quero falar de 2 tópicos com vocês. O primeiro tópico é em relação aos formulários de percepção de vocês, de encerramento, e sobre a nossa participação na atividade realizada pela SEMAC na semana passada, o plantio, né? A gente vai poder falar sobre isso, ver pontos positivos, pontos negativos, as percepções de vocês, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode cobrar para que melhore. E aí vai ser mais uma conversa mesmo. Mas antes de tudo, bom dia para vocês. Eu quero ouvir o que vocês estão achando aí do nosso projeto. Continua. Tá. Do nosso projeto, se vocês têm algo a dizer, a acrescentar. Eu quero saber o que vocês estão achando, se tem algum conceito que vocês deixaram perdido, que vocês acharam que faltou uma explicação, e convidá-los a falar também em sala de aula. Eu vou começar desse lado aqui, o nosso famoso e aí, para a gente ver como é que está ficando. Desse lado de cá, o que vocês estão achando do projeto, a expectativa, o que vocês acharam que ia acontecer e aconteceu, ou o que vocês ainda esperam que aconteça dentro do projeto. Eu quero entender de vocês a percepção de vocês quanto ao projeto. Se tem algo que vocês acham que vai acontecer, ou que vocês esperavam e não aconteceu, expectativas, se vocês acham que alguma coisa pode melhorar, se tem algo a mudar, nesse contexto de avaliação mesmo, da gente ver as perspectivas de vocês quanto ao projeto. Uma piada interna que ninguém entendeu. Quanto ao projeto mesmo e as aulas que estão acontecendo. Até agora, como é que está sendo para você? Então, as aulas estão muito bom. Eu gosto muito das aulas. Mas só a única coisa que não vai acontecer é a visita técnica, né? Que foi desmarcada. Não, vai ter outras. Mas eu queria saber se ela vai ser, remarcada. Ela não fazia parte do roteiro do projeto. Nunca fez. Eles se inventaram e depois eles mesmos se inventaram. É isso. Não foi culpa nossa. Mas terão nossas visitas técnicas que estão no nosso roteiro. Entendi. A Humanidade de Conservação, o CTR, que estamos vendo isso aí. Tá bom? É só isso, eu gosto muito das aulas. Para mim também tem sido bastante positivo, para mim, né, aprender mais sobre. E a experiência também do plantio foi bem... Eu nunca tinha plantado antes, então achei bem interessante, assim. E espero fazer mais vezes. Legal. E sobre o projeto, eu tô achando muito interessante, que eu tô tendo várias experiências novas, aprendendo mais coisas sobre o assunto de meio ambiente. E eu gosto muito das aulas também. Boa. Eu tô gostando bastante, que eu tô aprendendo coisas e descobrindo coisas que eu não sabia. E com o tempo eu desejo aprender mais. Aí, a partir do Wallace para cá, eu vou acrescentar uma coisa a mais. O que vocês têm achado da dinâmica? Só vou falar isso todo mundo. É de propósito. O que vocês têm achado das dinâmicas em grupo entre vocês? Eu tenho achado legal, também tô gostando do projeto, mas eu gostei mais da parte de plantar. Boa. Plantar eu dou aula. Teve mais gente que estava no grupo lá. De uns meninos da tarde também. Vai, Lucas. Em questão ao projeto, né, essa dinâmica com o grupo, assim, eu achei bem interessante, que uma parte da sala, tipo assim, eu não conhecia bem, não tinha muita intimidade, e, tipo assim, hoje em dia eu já falo bem melhor, consigo desenrolar ali, e eu achei muito importante essa dinâmica, e sobre o projeto eu tô achando bem legal, não tenho nada a reclamar, não. Que bom. Ainda. Fico feliz. Ainda. Que isso? Não vai ter, rapaz. O projeto eu tô achando muito legal, a questão da dinâmica do trabalho. No começo eu fiquei meio com raiva da Mayara ali, né? Mas depois ficou tranquilo. Maneiro. Mas é o melhor pra vocês. Eu gosto das aulas, mas eu prefiro mais quando o Gabriel tá ou falando ou tá fazendo pergunta. Quando tem um vídeo muito longo assim, eu não curto muito, não. A questão dos vídeos. É isso aí que eu ia falar. O vídeo muito longo, a gente perde o foco, dá um pouco de sono. Legal. E qual era a outra pergunta? Em relação ao grupo, né? Os trabalhos em grupo. O que vocês igual acharam? eu não sei o nome dele não, mas igual ele falou. Igual o Lucas falou, foi bom pra gente conhecer mais os outros participantes da turma, né? Que a gente não se comunica muito, que fica muito na bolha, mas eu preferia meu próprio grupo.
Não vai estar tendo, não vai estar. Então, igual ele falou, eu também preferia ficar com o meu grupo, que a Mayara nunca botou a gente uma vez junto. Ela Mas é separa de todas as propósito, vezes. gente. E sobre as aulas, eu acho que tá bom, tá sendo maneiro, uma coisa que eu não tinha pensado que eu ia fazer, algum bagulho assim de meio ambiente. E eu tô gostando. Eu gostei da crítica construtiva do Vitor Hugo, essa relação dos vídeos. E aí, o que vocês acham? Concordam, discordam? Tem gente que prefere vídeo? Eu acho que Tu gosta dos dois? Legal. Não, rapaz. Quando a gente está trabalhando um conteúdo com vocês, a gente traz um videozinho. É a hora que tu mexe no celular, né? Mais de 15 minutos não tem pra quê. Faz um favor pra mim, com todo respeito. Você tem como você tirar o boné? Porque eu não tô enxergando o Lucas. Então tudo bem. Vai lá, Stephanie. Tá, eu tô gostando bastante da experiência do curso, porque eu já tinha comentado uma vez que eu já fiz um curso de meio ambiente, foi um ambiente jovem, porém lá eu não consegui aprender muita coisa que eu tô aprendendo aqui, principalmente as ODSs, que foi passado muito rápido. Aí aqui agora eu tô aprendendo melhor. Gostei da experiência do plantio também, porque eu nunca tinha plantado, eu pude ter a experiência. E a experiência de trabalho em grupo, no começo, eu achei muito ruim, porque eu sou uma pessoa muito difícil de socializar. Se a pessoa não chegar em mim, eu não consigo falar com ninguém. Cabelinho. E é isso. Eu vou pegar o link aqui da Stephanie, né? Eu achei que esse projeto foi totalmente fora da caixinha do que eu imaginava. Primeiro que eu não imaginava que fosse algo tão participativo da turma toda. Como vocês dão a palavra, vocês incentivam a gente a estar participando. E eu não imaginava que fosse tanto conhecimento. Vocês aprofundam realmente o tema. Eu achei que seria algo mais de verdade, gente. Não criticando, mas superficial, né? Como a gente... elogio, né? Você achou que fosse superficial e acaba... Porque... Como não seria todo mundo da área, eu imaginei que seria algo mais por cima, mais uma educação ali meio básica, né? Mas não, cada módulo vocês aprofundam o mesmo tema, e pesquisa, e até mesmo se baseia em lei, eu achei isso muito interessante. Bom, sobre o projeto, eu como uma pessoa de dentro da área da biologia, eu acho que o projeto ele é muito enriquecedor e agrega muitas coisas, pelo menos para mim, até na dinâmica que vocês usam para ensinar os alunos, acredito eu, que no futuro eu esteja assim também. Então, eu achei tipo uma oportunidade única, assim, para mim que está dentro da área. E sobre essa troca de grupos, eu também acho legal. Eu preferia fazer com o meu grupo, mas eu também acho legal que é bom a gente conhecer gente diferente, opiniões diferentes, porque isso faz agregar mais coisas e enriquecer nosso conhecimento, né? Crítica é sempre bom. Bom, boa. Discordar, opiniões. Legal. Da Sul em diante, eu quero acrescentar uma coisa. Eu quero perguntar, além do que já está sendo perguntado, como é que vocês acham que está sendo a apresentação de vocês, na visão de alunos, de vocês aqui na frente, quando a gente pede para vocês apresentarem? Não, tipo assim, eu tinha muita vergonha de apresentar na frente de todo mundo assim, entendeu? Desde a época da escola, assim, do IF, assim, eu fazia seminário, mas eu ficava cheio de vergonha e ficava com muita pressão. E hoje em dia eu consigo desenrolar mais essa parte. Eu achei isso bem legal também. Só isso. Pode, Su. Uma coisa que eu vou citar nomes, que a Mayara me ensinou, que eu achei muito interessante, é que a gente não tá aqui só para aprender com vocês. Assim também como a gente pode aprender com os nossos colegas. Eu achei isso muito legal. Como cada um tem algo a ensinar pra gente. Vou citar a Mayara falou! Vou falar a mesma coisa que o Lucas falou a respeito de falar em público. Eu sinto muito nervoso. Tem gente que gagueja. Eu choro falando em público. Eu não consigo falar direito. E graças ao projeto, como tem que ir lá na frente apresentar, eu vi que eu tô melhorando muito isso. Até na hora de falar, eu tô falando com mais calma. E falando aqui também. O coração tá acelerando pra caramba, mas eu tô conseguindo falar muito melhor. Gente, eu vomitava quando eu falava em público na época da escola. Então, e agora eu dou aula pra vocês. Então, realmente é o treinamento. Sinto confortável? Não, mas tem que fazer. É isso. Bom, eu gosto muito da dinâmica das aulas. Eu gosto de fazer trabalho com outras pessoas por conta da diferença de ideias e tal. Na apresentação, eu sou uma pessoa ansiosa, então eu passo meio que um pouquinho mal. Mas eu gosto muito, não tenho nada a reclamar, não. Sobre o projeto, eu tô achando muito legal, porque eu vi a turma passada
fazer os negócios lá no bosque e na rua. Aí eu pensava, pô, será que seria só fora de sala? Aí dentro do projeto eu vi que não, que a gente apresenta ali na frente mesmo, como você falou. Eu fico meio nervoso na hora de apresentar, não vou mentir, mas tá desenrolando. Faltou falar alguma coisa? Não, eu não lembro das perguntas, desculpa. Eu também nem lembro mais o que eu tô perguntando. Eu quero mais que vocês falem mesmo. Bom, eu tô gostando muito do projeto, das aulas, acho bem didático, porque igual a Suzy falou, eu também pensei que seria algo mais superficial, mas a gente consegue aprender mesmo mais profundo. E bom, referente ao grupo, eu acho maneiro também, por mais que eu prefira fazer com meus amigos, eu acho isso maneiro porque tira a gente da nossa zona de conforto ali, né? A gente consegue conhecer pessoas, conhecer novas ideias. E sobre... Qual que era a outra pergunta? Esqueci. Sobre quando você apresenta aqui na frente. A apresentação é a mesma coisa. Igual o Lucas falou também, fico muito nervoso para apresentar na escola. Só que com o projeto eu tô conseguindo desenvolver essa parte. Porque tira eu da minha zona de conforto, né? Então eu tô conseguindo desenvolver bem essa parte e tô gostando muito. Legal. Você quer acrescentar algo? Se não quiser, não tem problema. Sobre a questão do grupo, eu já sabia que a Mayara ia acabar separando a gente, porque na turma passada eu já tinha visto que não ficou todo mundo naquele mesmo grupinho. O Rian e o Gordinho, por exemplo, eles sempre ficavam em grupo separado. E é isso. Nem separava mais ninguém, só eles dois às vezes. Então, eu gosto muito da dinâmica do grupo, porque a gente não fala só sobre problemas ambientais e sim, muito sociais. Eu gosto quando tem essas rodas de conversa, que a gente dá cada um a sua opinião. Sobre os grupos. Pode continuar, vai lá. Pode continuar. Continua falando. Improvisa. Sobre os grupos eu também prefiro quando é grupo de gente que eu conheço. Mas eu gosto quando divide, que a gente conhece as pessoas e tal. Fica todo mundo no telefone. Todo mundo fica assim. E sobre falar em público, eu sinto pelo menos que eu melhorei bastante. Porque eu ainda me tremo toda, eu tremo até o pé. Mas pelo menos eu não gaguejo. Eu tenho muito problema em falar, porque eu sempre gaguejo. Então eu acho que eu melhorei bastante na fala. Legal. Isso. Catarina. Sobre o projeto, eu tô gostando. E eu tô conseguindo até debater pra fora. Tipo, às vezes eu converso alguma coisa com meus amigos que eles não sabem. Aí eu explico, eu consigo explicar. E a dinâmica de o Gabriel tá ensinando, e aí ele vai lá e te pergunta um negócio, te força a você prestar atenção e aprender. Aí você não percebe, mas você consegue aprender assim. Eu acho que a dinâmica de separar os grupos também... Eu não gostei muito no início, mas aí eu relevei. Só que aceitar, na né? hora de apresentar, quando você já conhece todo mundo, você se sente mais... já se sente melhor. Então, eu acho que isso já ajuda na parte da apresentação. Acho que é só isso. Legal. Sobre a questão do projeto, eu achei bem interessante, na verdade. Eu, no início, não pensei que eu ia entrar, mas como eu consegui entrar, eu realmente pensei que era algo mais superficial, que vocês iam dar aquela passadinha por cima sobre os ODS e tal, mas que não ia se aprofundar, e eu achei bem bacana essa parte de se aprofundar no... mas eu gostei bastante da gente se aprofundar em cada ODS, em cada projeto que a gente está fazendo aqui dentro também. Eu achei bem legal essa parte. Sobre a questão dos grupos, eu não tenho o que falar, porque meu grupo nunca está aqui, né? Os dois sempre faltam, então eu sempre fico indo de grupo em grupo. É ele e o outro Davi. Ah, bichinha, tadinha. Então eu sempre fico de grupo em grupo, eu só fico por aí mesmo. A aluna tá conhecendo geral, então. Tá tendo que conhecer geral. Ligo, mas E aí eu gostei que ela deu uma crítica construtiva aos Davis que faltam. Por favor, né? Vamos parar de faltar. É isso aí. Que seria bacana. Já teve essa conversa, a gente já tivemos essa conversa. Aí eu acabo indo de grupo em grupo, eu acho isso bacana, porque eu conheci a Suzy, que é uma pessoa muito bacana, e a gente não tinha essa conversa ainda. O Lucas também é um cara muito bacana, que eu acabei conhecendo, o Léo também, então
são pessoas que eu não conhecia, que estava cada um no seu grupo, e acabou que eu fiquei no grupo de todo mundo aqui saiu do seu grupo, e a gente acabou se conhecendo, achei isso bacana. E sobre a fala, eu acho que todo mundo aqui fica nervoso quando vai para frente falar em público, eu acho isso normal, mas eu acho que eu estou melhorando em questão do ensino médio para cá, eu estou melhorando bastante a questão da fala, acho que eu consigo falar mais didaticamente, eu consigo falar sem gaguejar tanto. E eu só queria acrescentar que o projeto me fez abrir os olhos e, em questão de faculdade, eu estou pensando em fazer gestão ambiental. Uhul! Do nada. Assim, como turista do curso, não tenho muito o que falar, né? Eu acho, tipo, Como bem quê? bacana. Turista do curso. Não tenho muito o que falar, mas gosto de todo mundo aqui na sala, tanto o pessoal que faz o curso comigo, tanto o pessoal que trabalha, tirando a Mayara, entendeu? Que me separou do meu grupo, cara. Você nunca viu? Tem aqui. A única vez que eu vi me separaram. E sobre apresentar aqui na frente, cara, também apresentei pouco, mas eu acho que a minha apresentação é meio ruim, porque eu fico nervoso às vezes, gaguejo. Já me perdi no que tava falando. E é isso Mas é algo que com o tempo vão ser barreiras que vão se rompendo, sabe? E eu pretendo melhorar nisso aí. É isso. Perceba que todo mundo falou que fica nervoso. Então, gente, vocês não são os únicos. Tá todo mundo aqui nervoso, incluindo eu. Vai lá. Sobre o curso, eu achei muito maneiro. Até agora está sendo muito maneiro. Eu não compartilho da mesma opinião sobre ser superficial. No começo eu também achei. Só que quando eu cheguei, tipo assim, primeiro dia, pra poder lá conhecer. Aí teve os outros lá formando. Eu falei, caramba, tá, isso aqui acho que não é tão pequeno assim, não. Sobre apresentação, agora eu tô melhorando muito. A última vez que eu apresentei aqui, eu falei normal, só que com as pernas quase caindo, sendo que eu tremia. Nervoso pra cacete. O plantio eu achei muito maneiro. As rodas de conversa eu acho maneira também. Sobre grupo eu não tenho grupo, acho que eu... Enfim. Acho que ninguém tem mais, né? Mayara Tá destruiu aí, vocês. tá por aí. A Mayara tá sendo muito querida ultimamente, sabe? Ultimamente? Mas, ultimamente sendo muito querida. Mas enfim, eu acho que é isso. Em questão do curso, eu tô achando bem interessante. Aí em questão de apresentação, eu continuo sendo a pessoa desesperada que eu sou, então eu fico perdido na hora de apresentar. Em questão de grupo, também não tem muito grupo, né? Eu fico só no meu canto aqui, escondido. E em questão do plantio, eu achei bastante divertido, só tem uma reclamação, que eu tava tirando o espinho da minha mão meia-noite, sabe? A gente vai ter um momento pra falar do plantio. Eu achei o curso legal, né? Porque eu já meio que tive uma experiência do curso antes, porque meus amigos fizeram um curso, eu vim por causa deles também. Eles me falaram que era uma boa e eu tô gostando bastante. As apresentações eu não sou muito bom apresentando, mas eu pretendo melhorar e eu gosto das apresentações, porque elas melhoram a nossa fala em si, né? E as aulas? E as Você tem aulas? achado das aulas? Eu tenho faltado bastante, né? Então... Eu tenho Não, faltado... a gente sabe também, já tivemos a conversa. Eu tô sendo sincero. Eu tô sendo sincero, né? Eu tenho faltado bastante, mas os dias que eu tô vindo tá sendo legal. E eu não tenho um grupo também definido. Ninguém tem. Não, eu nunca tive um grupo definido, na verdade. Depois ela piorou a situação. Ela tá tentando te ajudar. Ele quase nunca vê enquanto vem da Isso é um feedback bom, tá? Mayara tá fazendo seu trabalho muito bem, é isso aí. Mayara tá arrasando. E eu gostei do plantio, porque é uma coisa que a gente não faz muito diariamente. Eu não faço isso diariamente. Eu já fiz, tipo, uns 7 anos atrás, mas não faço muito e eu gostei bastante. Show. Sobre o curso, eu também achei que eu não fosse entrar, porque eu estava muito nervosa no dia que eu ia fazer a prova. Mas em si eu gostei bastante do curso, aprendi muitas coisas novas. Sobre o plantio, eu gostei bastante, virei até a fotógrafa de um pessoal lá que ficou pedindo pra me tirar foto toda hora. Aí, assim, sobre os grupos eu gostei bastante, fiz novas amizades com, assim, a troca de grupos, né? Sobre ficar nervosa na hora de apresentar, eu tenho isso desde pequena, então meio que eu fico assim, entendeu? Uhum. É isso. É isso? João Miguel queria acrescentar algo.
Muita coisa que eu aprendo no curso, tá certo? Não sei. Muita coisa que eu aprendo no curso, nas aulas, com o Gabriel, eu acabo levando pra fora. Aí sempre que eu chego num lugar e começo a falar, as pessoas ficam tipo, nossa, é mesmo? Eu fico me sentindo assim, uma pessoa assim, um deus do conhecimento. Os outros, nossa, como é que é isso? Eu vou explicando, nossa, é mesmo? Nossa. Aí eu acho que o Gabriel falou esses dias sobre... Se você tiver na sua casa práticas renováveis, você diminui alguma coisa. Esqueci agora. Você diminui a sua pegada de carbono, sua cor. Não, acho que essa conta não INSS, mas é... Isso! Aí eu fui falando, eu fico, nossa, conta mais, como assim? Como é que faz isso? Conta mais. Aí eu me ensinei realmente, eu vou passando pros outros e os outros vão querendo saber cada vez mais. Legal. E também sobre a Lu, que ela entra na sala e sai como se ninguém... Assim, ninguém vê ela entrando. Do nada. Ainda Ela que era ninja. ela aparece assim, do nada. Aí, mano, como é que ela entrou que eu não vi? Mas tá achando muito maneiro. Ah, legal. Vou passar pra Stephanie, pra ela falar, acrescentar. Então, a respeito até das aulas aqui, quando eu chego em casa eu falo com os meus pais, né, explicando o que eu aprendi. E uma das últimas aulas, se eu não me engano, foi a respeito dos telhados verdes. O meu pai, ele fez uma garagem, fez ali de telhado. Eu falei, pai, por que a gente não faz? Aí ele falou que vai ver as questões e vamos fazer. É assim que fazer, eu vou botar lá no legal, grupo. Bota assim. Faz a... Mão de Dá obra pra falar? tem hoje. Eu queria falar que o Miguel acabou lembrando da Lu, uma frase que ela falou no dia da prova. E isso me chamou muita atenção também, mas eu não ia falar, agora eu vou falar, né? Que no dia da prova tinha 2 alunos comigo, era a Stephanie e a Tamires. E eu nem imaginava que ia estudar com elas, né? E a Lu entrou na sala e falou assim, nossa, como é que a gente percebe como alguém realmente quer, né? Quando a gente coloca uma prova e a pessoa ainda vem fazer, que ela realmente quer estar aqui. Porque só tinha 3 alunos em sala e isso me tocou muito. Aí quando eu entrei na sala, eu falei, caramba, será que todo mundo quer estar aqui? Aí durante as aulas eu fui reparando que todo mundo queria estar aqui, estava feliz com o ambiente. E fica agradável. E eu nunca tive um lugar assim, sabe? Que todo mundo quer estar naquele ambiente. Aí isso me deixou muito feliz. Ah, legal. Parabéns ao João Miguel e a Stephanie que estão passando a palavra da juventude, líder pelo clima. E é isso que a gente espera de vocês mesmo, que essa juventude continue passando esse conhecimento. Porque isso aqui não é só nosso, né? É de todo mundo e para Paracambi também. Coisas que me chamaram a atenção na fala de vocês. A questão do nervosismo aqui em falar aqui na frente. Vocês vão ver quanto vocês vão evoluir até o final do projeto. A Mayara é prova disso, que ela também viu. Ainda que ela tenha falado bem desde o início, ela viu a evolução dos colegas dela também, a participação de vocês. E que não é à toa quando a gente separa vocês em grupos. A gente quer que vocês participem mais das aulas. Sobre a fala de vocês nos momentos aqui na frente. Vocês estão melhorando, a gente está aprendendo cada vez mais. E a cada vez mais, por favor, não fiquem nervosos quando eu, o Luciano, o Gabriel e a Mayara, vocês já estão acostumados a estarem aí na sala com vocês, quando pessoas externas estiverem aqui também. Eu já soube que o Wallace fica um pouco desconfortável quando eu estou na sala. Mas é pelo seu bem, tá, Wallace? Que eu cobro mais, eu coloco ali uma crítica construtiva, mas acreditem, é para vocês conseguirem desabrochar aí essa flor do conhecimento. Nossa, que cafona. Mas é isso. É para vocês realmente conseguirem desenvolver esse hábito de falar em público. Então, o que eu tenho a falar para vocês quando um coleguinha estiver falando, prestar atenção, não ficar olhando para o chão. E, principalmente, nas falas em grupo, deixar que cada um fale a sua parte, sem se atropelar. Eu vou pontuar isso nas próximas apresentações de vocês. A gente observa todo mundo aqui. Alguns eu esqueço o nome, mas a Mayara me lembra. E a gente está observando como cada um está desenvolvendo. Cada um aqui é visto, para o bem e para o mal. E é isso. Quando a gente tiver algo a acrescentar, a gente vai acrescentar. Deixar esse momento aí para vocês falarem. Outro ponto que chamou minha atenção foi das críticas em relação às aulas do projeto. Apenas o Vitor Hugo pontuou que não se sente confortável quando tem um vídeo muito longo, que fica entediante. E ok, eu também concordo, tem vezes que um vídeo longo não fica tão legal. Mas e aí, sobre o conteúdo? Vocês acham que tá legal? Acham que tá faltando alguma coisa? Vocês se sentem à vontade para dizer quando estão entendendo algum conteúdo? Sim?
Então, esse formulário aqui é o formulário de percepção. A cada encerramento de módulo, a gente vai passar para vocês. E aí, a gente quer que vocês sejam realmente sinceros e é para ter esse momento aqui da gente conversar e ver o que está faltando para a gente desenvolver mais os conteúdos. E aí, eu fico um pouco na dúvida, então, o que aconteceu. Porque, ó, não é briga não, tá, gente? É realmente pra gente melhorar. Por favor, se acalmem. Porque, ó, 50-50, então todo mundo respondeu. Uhul! É. Mas eles pontuam. Ó, conceito de mudanças climáticas, a gente tem uma porcentagem muito boa, então a galera conseguiu entender. E aqui já começo a ficar um pouco preocupada. Vocês pontuaram que está todo mundo entendendo, todo mundo participando, todo mundo sente a vontade para falar. E aí eu gostaria de saber entre vocês por que a gente teve 20%, um número bem grande para 100, de pessoas que compreenderam razoavelmente a diferença de tempo e clima. O que vocês acham que faltou? Não precisa dizer, eu não entendi, mas o que vocês acham que faltou nessa explicação? Acha que o conteúdo não estava tão fácil? Faltou essa aula? Vocês sabem o que é razoavelmente? Alguém sabe o que é razoavelmente? Razoavelmente não é o básico. Razoavelmente é mediano. Entendi mais ou menos. Mas aí não chegou lá. Por que não chegou lá? E é isso que a gente quer entender. Por que vocês acham que esse número ficou alto? Ou será que foi a turma da tarde que não entendeu muito bem o conceito? E aí eu faço esse convite para vocês, na hora que o Gabriel estiver explicando, se não entendeu muito bem, fala, Gabriel, não entendi, pode explicar de novo? Porque eu tenho certeza que ele está aqui explicando. Eu, inclusive, vi a aula, então não acredito que tenha sido um problema do conteúdo. Talvez a gente tenha um probleminha de assimilação e tudo bem também. Ninguém aqui, às vezes, não tem essa base do conteúdo. Mas aí, eu quero deixar claro para vocês não deixarem passar esse tipo de abordagem. Ó, e por favor, não deixem de ser sinceros, tá? Por favor, continue. Se compreendeu mais ou menos, bota aqui compreendeu mais ou menos. Não é para vocês mentirem no questionário, não, tá? Mas é só para a gente entender o que está acontecendo, se tem alguma dinâmica que precisa mudar aqui em sala de aula. Fechou? Tá combinado? Se não entendeu, vai levantar a mãozinha para a gente conseguir entender. E aí, pode falar, Su. Eu ia falar no conceito pessoal. Não sei se acontece com o resto da turma. Às vezes eu acabo esquecendo um conceito ou não lembro muito bem por conta da minha vida fora do curso. Porque como é muita coisa na minha rotina, acaba que não é pela explicação ou pela aula em si, mas porque eu tenho que bater esse assunto em casa. Sim. Pegar, pesquisar. Eu tenho usado esses... Qual o nome? Questionários? Questionários até mesmo para eu poder tirar print e depois fazer uma pesquisa mesmo. Separar assim, só um resuminho, o que é para eu poder relembrar. Aí eu tava usando até mesmo para isso. Porque às vezes, assim, pela minha rotina ser um pouco corrida, às vezes eu acabo esquecendo o conceito, mas não é nem pela aula em si. Sim, porque é muita coisa no meu dia a dia. Aí quando chega no final do dia, tem um monte de coisa, aí, às vezes eu acabo esquecendo alguma coisa, deixando passar. Aí eu tava usando até para isso, não sei o restante da turma. Ah, legal. Ó, de novo, eu vou ressaltar aqui que não é para vocês saírem botando que compreendeu tudo se não tiver compreendido, tá? É só que realmente esse momento vai acontecer. E no primeiro formulário, vocês não tiveram esse contraste tão grande. Por isso que eu não precisei vir em sala pra gente... Reforçando o que ela está falando. Primeiro, sejam sinceros, não entendeu, não entendeu. Mas o mais importante pra gente desses questionários, tipo, eu identifiquei, eu estava avaliando porque eu pego todas essas informações, elas viram uma tabela de indicadores... E isso é enviado nos nossos relatórios. Aí, quando a gente está analisando isso, por exemplo, ali, a gente viu que algumas pessoas não entenderam o conceito de mitigação. Dentro do processo de curso, porque é um curso profundo, segundo você. não é raso, nós não somos pessoas rasas e o curso não é raso. Então, se a gente está fazendo um curso sobre mudanças climáticas e a gente identifica que alguns alunos eles não entenderam de verdade qual a diferença, qual é o conceito de mitigação, qual a diferença entre mitigação e adaptação e o que é adaptação, isso para a gente norteia
que nós temos que trazer novamente esses conceitos de uma outra forma, de forma mais palatável, qualquer coisa. Então, isso é para a gente. Mas, como é para a gente traz de volta para vocês, reforçando a necessidade. Gente, não entendeu, levanta a mão, né? Fala qualquer coisa. Para interferir mesmo, o Gabriel é super flexível. Ele vai reformular uma maneira de falar, ele vai reformular um vídeo, ele vai reformular uma abordagem sobre slide, porque para a gente é importante, principalmente alguns conceitos básicos. Saiu daqui sem entender alguns conceitos básicos, para a gente fica uma sensação de fracasso. Poxa, né? É isso. Mas eu quero voltar um passo atrás, um slide atrás da apresentação. Não, eu estou só falando de um conceito abstrato aqui. Quando vocês dizem, eu estou sem grupo, eu estou fora do meu grupo, eu saí do grupo. Primeiro, isso é uma dinâmica proposital, porque na vida daqui em diante, vocês vão entrar no mercado de trabalho, vocês não vão trabalhar só com quem vocês querem, né? Eu trabalho com o Gabriel e a Samara. Estou brincando. Eu trabalho com eles porque eu quero. Mas a vida é assim, a gente trabalha, mesmo assim, vocês acham que a gente só trabalha entre a gente? Não, a gente trabalha com outras pessoas que a gente não escolheu, né? Mas aí a gente tem que se adaptar, tem que ser, como muitas pessoas falaram aqui, a questão da flexibilidade, de ouvir outras opiniões, de reformular nossos pensamentos. Mas o que mais me preocupa, e eu espero que vocês mudem esse conceito quando vocês dizem, eu saí do meu grupo e eu não tenho grupo. Porque o objetivo da gente é, quando finalize isso aqui, e ao longo desse processo, vocês se vejam, os 25 e quiçá os 50, como um grupo, né? Então, um grupo não é de 4, um grupo é de 25, um grupo é de 50, né? Então, a gente tem que romper essa fronteira do limite do grupinho de trabalho, da divisão de trabalho, para facilitar a produção de produtos para o processo pedagógico do projeto. Mas vocês estão além dos grupos que são divididos para fazer qualquer trabalhinho. Vocês são um grande grupo, né? Quando a gente traz de 25 e 50 à tarde, de vez em quando a gente vai unir vocês, é porque a gente está visualizando que vocês façam parte desse grupo, os jovens líderes pelo clima. A gente sabe que alguns vão atuar mais nessa área, e eu sempre repito que esses conhecimentos vocês podem fazer o que quiser da vida, mas eles vão estar presentes, porque a gente sabe disso, né, dentro do mercado de trabalho, dentro da vida como um todo, o meio ambiente e esses conceitos que estão sendo trabalhados aqui como social vai estar presente. Mas, gente, vocês são um grupo. Todos vocês são. Nós somos um grupo. Ok? É isso. Quando a gente quebra esse conceito. Um menino falou comigo no dia do plantio. Ele falou assim pra mim: ué, eu achei que você fosse da tarde, porque na primeira aula eu vim de tarde. Aí eu falei assim, mas nós estamos todo mundo junto. Nós somos um grupo. É isso. Eu não sei se foi da manhã da tarde que zoou assim, eu não quero fazer mais atividade com outro grupo, não. Me zoando, obviamente. Eu falei, mas vocês são um grupo só. Então, todas as nossas atividades técnicas, acho que não todas, algumas talvez a gente tenha que segregar, mas a maioria vai ser vocês todos juntos. E a gente se refere a vocês como os 50, tá? Não é como manhã e tarde, não. São os 50. A não ser quando tem gente da manhã que tá fazendo isso. Aí a gente acaba separando, mas vocês são 50 pra gente. Vocês não são vários grupos, vocês são um grupo só. Inclusive até com os 50 da Maiara. Então, vocês são 100. Vocês são 100. Alguém precisa dizer mais alguma coisa? Então, tá combinado. Até continuando o raciocínio da Luciana. Para a gente conseguir que esse conteúdo, que esses conceitos sejam realmente entendidos por vocês, a gente precisa entender o que está acontecendo também. Porque pode ser um erro nosso. Se vocês falarem, acho que a explicação foi ruim, tal aula não ficou muito boa, pode ser um erro nosso também. Ou pode ser realmente algo que a gente está deixando passar por vocês. Usei muito celular, ou faltei muito aquela semana, ou fiquei com vergonha. Pode ser algo que seja ou erro nosso, ou algo que está passando aí por vocês. Mas como eu estou falando, estamos aprendendo juntos. É um processo de formação para a gente também. Nesse ponto sobre vocês tirarem dúvidas, eu lembrei de uma aula específica, que foi quando a gente ia começar as dinâmicas do grupo. Por um imprevisto,
o restante da equipe chegou depois e eu fiquei aqui com vocês em aula. Naquele dia em específico, eu aproveitei esses minutos que a gente teve do contratempo e resolvi perguntar o que vocês ficaram de dúvidas. E naquele momento, naqueles primeiros 30 minutos, alguns alunos me perguntaram coisas que não entenderam da aula. E teve alguns entre vocês que depois falou pra mim que no momento em si ficou com vergonha de perguntar ao Gabriel. Se acontecer, por mais que a gente tente estimular isso, de vocês não terem vergonha de perguntar em aula, tá tudo bem, ninguém vai achar que vocês têm menos capacidade do que o outro de compreender. Mas se acontecer e vocês não se sentirem à vontade, pode fazer igual naquela aula em questão que vocês perguntaram pra mim. Se eu souber, vou sanar a dúvida, se não souber, vou buscar alguém pra tirar a dúvida de vocês, mas não fiquem sem saber. Porque depois a gente volta a falar o conceito do que foi explicado e vocês não sabem. Na turma da Maiara tinha um problema em relação a racismo ambiental. Eu ficava com a cara no chão. Porque toda vez que chegava um visitante e falava sobre esse tema, eles ficavam assim, não sei, nunca ouviu falar. E toda semana eu falava disso com eles. Então, é normal, gente, entre alunos ter esse probleminha da aprendizagem. Eu só espero que a gente não deixe para trás. Como a Maiara falou, são conceitos que a gente vai voltar várias vezes. Então, não fiquem para trás, não deixem para trás. A relação desse formulário aqui, das palavras, dos conceitos que vocês tiveram bastante dificuldade, ou alguma dificuldade, e no mais, assim, chamou a atenção pra gente, não foi nem que eu não compreendi, porque todo mundo compreendeu alguma coisa, foi o razoavelmente. Cheguei a questionar, será que eles não sabem o que é razoavelmente? E tudo bem também. A conclusão que eu cheguei é que quando vocês dizem razoavelmente, vocês partem de um ponto de, eu não conhecia isso, mas hoje eu já sei o que é. Se você pedir para explicar, eu vou ter uma certa dificuldade. Então, eu imagino que vocês colocam razoavelmente nesse limbo aí. Eu não sabia. Agora eu sei. Mas se pedir para explicar, não sei se eu sei mesmo. E para deixar claro que esse... Eita. O que eu... Deixando claro que... Pô, galera, eu sei que vocês não vão ter o conteúdo de mitigação no nível universidade. Então, vocês não vão sair doutorandos em mitigação aqui. Não é esse o ponto. Após as aulas do módulo, posso afirmar que compreendi o que é mitigação. Consigo desenrolar ali na explicação, tá? Não é sou doutorando em mitigação, não é esse o que pode falar. Das 50 respostas, no caso uma só. Então, é uma pessoa só, eu acho. Sim, então, tipo assim, sobre o que eu ia falar, não tem essa aula aí. É sério? É sério? É isso, Corinthians. Ok. Sobre o que eu ia falar, é que se é uma pessoa só, provavelmente o erro não vem da explicação. Não estou culpando a pessoa que botou que não entende. Estou dizendo que, tipo, se a pessoa teve uma dificuldade de compreender com uma forma de explicação, seja com a dinâmica, às vezes dá uma atenção específica para aquela pessoa. Se uma outra dinâmica seria interessante. A gente faz isso também. Mas o que preocupou a gente não foi razoavelmente. Não soube. Sempre tem, né? Na turma passada, teve um menino que os 10 questionários, ele respondeu que não entendia nada. Calma aí. Todos os 10 questionários. Você sabe quem Eu sei, mas eu achava que era... Ele não lia o questionário, ele fazia de sacanagem. Então, é isso que preocupou a Samara. Quando ela traz essa questão, ela está querendo saber se vocês entendem onde fica esse lugar de mais ou menos. E é só isso que ela quer ter essa segurança. Vocês estão entendendo o que é esse mais ou menos? Entendi parcialmente. É só isso, porque na outra turma também a gente tinha essa dificuldade. E assim, eles não tinham clareza o que era parcialmente. E às vezes a gente tinha que vir aqui. Mas sempre tem 2%, 4%, umas 3 pessoas, às vezes que não entende. Às vezes entende um monte de conceito, mas tem um em particular. E isso é normal. O que chamou a atenção mesmo foi o número de razoavelmente em todas as respostas, tá? Passava sempre de 16%. E aí eu acende uma lâmpadazinha, tipo, peraí, tem alguma coisa errada. Entendeu? Pode falar. Fala, minha filha. Obrigada. Então, eu e a Tamires e a Stephanie estavam lembrando aqui, eu tinha até esquecido. Sobre uma crítica construtiva, por favor, não me odeiem. Sobre as apresentações.
quando a gente está apresentando, a gente se sente um pouco perdido. Se a gente está indo bem, se a gente está indo mal. E sobre o que a gente está falando. Aí, assim, se nas apresentações poderia ter um apoio de vocês na hora de apresentar, se a gente tá indo bem, se a gente tá indo mal. Então, e se a gente... é que o feedback é pra ser no final mesmo. Então, mas assim, até mesmo a nossa... Como é que fala? Ai, quando a gente tá apresentando, a gente procura um rosto, assim, pra gente poder se situar. Se a gente tá falando isso, se a gente tá saindo bem, se a gente tá indo mal. Aí, assim, o que a gente vai apresentando, até mesmo no dia ou no final, é a gente ter um feedback. Se a gente foi bem, se foi mal a cada aula. Eu acho que isso seria interessante. Porque na próxima apresentação, a gente conseguir sair melhor. Então, geralmente eu faço isso. Eu faço a questão... aula, então, comportamental. Legal também. Porque assim a gente consegue... Por exemplo, teve uma semana aí que a gente tem apresentação quase a semana toda. Aí se a gente tivesse tido um feedback a cada dia... É que não dava o tempo naquela semana, porque a gente tinha visita. Mas essa questão do feedback é algo que eu muito peço legal. pra Maia. A Mayara sempre anota pra mim e tal. E quando eu tô em sala, vocês sabem que eu falo. Alguns até se incomodam, não é, Suzana? Mas esse feedback ele tem que ser no final. Porque se eu chegar e falar... Eu acho que eu já fiz até com você, do tipo, passa a palavra, passa a palavra. Eu fiz olhando pra você, tipo, passa a palavra, que só você tava falando. Então, eu evito fazer esse feedback no meio da apresentação, só quando é muito necessário, porque isso acaba tirando o foco de vocês. Isso pode atrapalhar o andar da apresentação. Então, quando é algo assim, que tá no meio, eu, Samara, faço sinais do tipo... Eu acho que eu fiz geralmente com você, do tipo, passa pro lado. Aí você olhou assim e falou, mas ele não tem mais o que falar. Pois é, pra tu ver que eu fiz. Mas eu acho que essa questão... Não é isso, eu tô falando. Ao final? Entendeu? Então, mas ao final a gente faz. Não, mas eu entendi como se fosse didaticamente. Isso. De, tipo, ó, tem que melhorar. Entendeu? Tipo, entendi. pontuar. Isso, pontuar. Não apenas, por exemplo, igual você falou, passa pro lado. Não isso. Eu tô falando assim, vocês avaliarem, eu sei que avalia. Mas assim, e nortear a gente. Pra gente poder, na próxima, melhorar aquele ponto ali. E não ficar toda a aula naquele mesmo problema, entende? Eu vou pensar uma aula pra fazer. Legal. Legal. Não, legal. Aí a gente faz como tipo zero, né? Faz uma aula a partir daqui, então depois Pode dessa ser. aula a gente avalia os pontos. E a Uma coisa que Mayara... me chamou muita atenção foi uma apresentação aqui, que a Lu falou algo que me tocou muito, foi a questão das leis. Falei, caramba, então na próxima apresentação eu vou trazer um pouco mais de lei. Porque eu achei isso muito legal. Que a Sofia falou sobre... Que ela ficou tímida na hora, eu tava quase... Sofia, fala! Porque ela tava separando um negócio super legal. E ela ali tímida, tentando falar. Exatamente. Aí a gente incentivou todo mundo, aí ela perdeu o nervosismo e falou e ficou ótimo. Mas conseguiu falar. A gente tem... Aí assim, a Lu falou da questão das leis. Isso me chamou muita atenção. E tudo que a gente for trazer, se basear em lei, em documento. E isso eu achei muito legal. E realmente vai enriquecer a nossa apresentação. E Mas quando a sempre Sofia... com cuidado. Sim, Pra não ficar sempre chato. com carinho e tudo mais, didático. Aí quando a Sofia trouxe, eu vi um exemplo de apresentação que eu não tenho costume de usar. Eu até uso, às vezes, a Constituição e tudo mais, mas nunca baseei toda, assim, um estudo em lei. Geralmente era em algum site, algo assim, eu achei isso muito legal. E eu não uso. E eu achei interessante. Aí se tiver mais feedback como esse, eu acho que... Legal. Então, como a gente fala, a gente está no segundo módulo ainda. Essa questão do feedback das... tá entrando o terceiro módulo hoje. Essa questão do feedback das falas. A Mayara toma nota de tudo. Então, ela tem uma folha cheia de coisas que vocês... A última apresentação que vocês fizeram, que foi a atividade que a gente fez com todo mundo, para vocês terem ideia, eu estava citada no teu grupo, não foi? O grupo do... Estava citada na mesa do grupo do Wallace. E ele viu... do Wallace, perdão. Eu olhando para um e falando para o outro, do Andrew. E ele viu, eu separei cada grupo, o tema de cada grupo, e eu pontuei coisas sobre cada um. Eu fiz uma avaliação de vocês, não falei para vocês, mas de fato fiz. Sobre o desempenho do grupo coletivamente, sobre a questão de como abordaram o tema, se abordaram tudo que o Gabriel pediu para ser abordado, e como foi o desenvolvimento de cada um. E como eu tinha falado em alguns grupos, antes de vocês apresentarem, eu pontuei, antes da apresentação, o que vocês precisavam ter. Eu falei várias vezes, todos os integrantes precisam falar e precisam apresentar. Não é para uma pessoa falar o conceito sozinho de tudo. Não, cada um tem que fazer a sua parte, mas todos precisam saber sobre tudo no grupo. E ainda avisei para todo mundo, para vocês contarem com o imprevisto. Porque poderia acontecer de um coleguinha se faltar, ia chegar aqui na frente e falar, era parte do fulano, não sei. E foi o que aconteceu com um dos grupos, uma pessoa estava ausente e mesmo assim apresentado.
Então, eu dei auxílio para vocês no momento da preparação. Eu não posso me meter e falar, vocês têm que fazer. Não é isso que acontece. Sozinho. Só vou passar algumas coisas para auxiliar vocês. E a avaliação depois eu fiz, fiquei guardando a Ela me falou, ela me passou os pontos também. Então, esse cuidado dos feedbacks ia acontecer. A gente estava conversando, inclusive, na sexta-feira, dos feedbacks que a gente precisa fazer de alunos muito pontuais, inclusive, dessas conversas. Eu, particularmente, anoto mais aqueles que não falam muito. Tô zoando o Alcio. Os alunos que não falam tanto, então eu dei uma marcadinha de chamar a área, fulano e fulano tá falando muito pouco, tem que botar perto de ciclano que vai ser desenvolvido. Mas aí o Gabriel se compromete a fazer essa aula aí que ele gosta mais desse estilo de mapa. Eu acho que dá até para melhorar a ideia no sentido de, tipo, Sim. Uma coisa é o feedback, quando você senta com a pessoa e fala, vou te dar um feedback, independente seja positivo ou negativo. E outra coisa é pontuar coisas ruins, e aí parece que o feedback é sempre atrelado a uma coisa ruim. A gente pode pensar numa dinâmica de, sei lá, talvez a cada final de módulo, os 2 módulos, conversar com cada aluno e aí pontuar não só questões relacionadas à apresentação, mas desenvolvimento, fala, comportamento, coisas assim. E aí todos participam, então não fica aquela coisa do chama para feedback só quem vai tomar um esporro, entre aspas, né? Mas sim, se você não fez nada, você vai ser elogiado. Se você fez outra coisa, você vai ter uma correção e elogiado por outras. Então acho que fica mais confortável, porque acho que agora qualquer pessoa que fosse ser chamada para conversar ia ficar, meu Deus. Não, gente. Será que eu sou esse? Será que eu sou pontual? Feedback é coisa boa. Eu observo quando eu vejo a apresentação de vocês, e vocês falaram aqui sobre o nervosismo, é que um dos objetivos do curso é não só ensinar sobre o meio ambiente, todas as relações que tem com o social, econômico, e tudo mais, é preparar vocês para o mercado de trabalho, né? Preparar vocês para uma graduação melhor, para quebrar esses vícios que a escola deixa aqui no segundo cartaz e o melhorzinho fala. Todos vocês são melhores. E eu percebo que muitos de vocês estão enfrentando monstros para poder se apresentar ali. E o que mais me deixa feliz é que vocês estão se disponibilizando a isso. A partir do momento até que entraram no curso, né, na turma passada a gente tinha alunos que tinham mais resistências. E eu aplaudo vocês porque vocês estão entendendo que vocês têm os monstros, têm os limites de vocês e vocês estão desafiando isso, né, para poder superá-los. Isso já é um grande ponto para vocês. Eu vejo aqui, eu vejo quando vocês estão nervosos, eu vejo vocês tremendo, segurando o papel e o papel né? Tentando formular, trazer as palavras e assim, o pensamento fica querendo fugir, aquela luta para trazer ele de volta. A gente passa isso, mas isso é um processo de amadurecimento que faz parte do curso, estar aqui com vocês, dando esse suporte, como a gente sempre diz, isso é um lugar seguro para praticar isso. Porque aqui vocês podem até ser avaliados, mas vocês não serão julgados. Vocês só serão julgados se vocês não tiverem o compromisso de se disponibilizarem a isso. Porque a gente tem um termo e tal, tem que ter presença, tudo isso faz parte de um processo, de um protocolo que tem que ser cumprido. Mas vocês não estão sendo julgados. A gente pode dar esse retorno para a melhora. Nunca serão julgados. Aqui, como a gente sempre diz, é o local seguro para que esses monstros sejam vencidos e colocados em sua... Eles vão continuar existindo, mas a gente ter a maior facilidade de manter eles dentro de suas gaiolinhas e a gente viver de forma mais plena possível e mais leve para os desafios que a vida adulta vai trazer para vocês.